Capítulo 8 – Sistema e Antissistema. Nos últimos capítulos, procuramos primeiramente conhecer os atributos de Deus para depois compreender como se operou e no que consistiu a criação. A seguir, examinamos as condições que tornaram possível a revolta e como ela de fato ocorreu, para finalmente ver como tudo isso se desenrolou de acordo com a lógica perfeita do sistema. Assim, vimos que Deus agiu segundo os seus atributos, a criatura respondeu conforme a sua liberdade, e o sistema funcionou de acordo com as suas qualidades e forças. Desse modo, pudemos observar como a ação se desenvolveu de forma lógica e coordenada até a revolta e a queda. Reexaminemos agora esta última parte do fenômeno a fim de compreender melhor como ele se verificou, aprofundando cada vez mais a análise e a crítica. Em que consistiu a queda? O que ocorreu exatamente no sistema no momento da revolta? Antes de mais nada, a palavra queda não exprime um conceito exato do fenômeno e talvez tivesse sido melhor não a ter aceitado das religiões. Esse termo foi usado nas primeiras fases das nossas pesquisas, num período de amadurecimento, quando ainda nos aproximávamos do conceito e não era possível então precisar tudo com exatidão. Assim, para não criar palavras novas, aceitamos aquelas já em uso. No entanto, agora, devido ao amadurecimento alcançado até aqui, verificamos que a forma mental revelada pelas religiões neste campo, confrontada com a psicologia racional positiva própria da ciência, não é mais suficiente, pois a argumentação assumiu características de uma teologia científica. Comecemos então a ser mais precisos, esclarecendo que não se trata de uma queda no sentido espacial, mas sim, como já explicamos, de uma queda de dimensões, de um desmoronamento de valores. Isso, no entanto, ainda não é totalmente exato, porque nos remete novamente ao conceito de queda, embora se trate de uma queda no sentido espiritual e moral. Se houve um desmoronamento nesse sentido, ele foi o efeito de um processo de afastamento do centro. Eis então o que realmente ocorreu. A revolta inverteu, pelo menos para os elementos rebeldes, a direção dos impulsos que os moviam no sistema. Então, ao invés de funcionarem na direção centrípeta, voltados para Deus, centro do sistema, eles começaram a se inverter, movimentando-se na direção centrífuga, no sentido de se afastarem do centro, Deus. Assim, ao impulso centralizador que regia compactamente o sistema em torno do único egocentrismo de Deus, substituiu-se um impulso descentralizador em sentido periférico, constituído por uma miríade de egocentrismos separados. Em razão da direção tomada pelos elementos rebeldes, este movimento para a periferia acabou determinando automaticamente, como efeito da causa movida por sua livre vontade, a exclusão deles da esfera do sistema. Os elementos rebeldes, achando-se desse modo na condição de excluídos, expulsos por si mesmos do sistema, constituíram ao redor de si, mas do lado de fora do sistema, um agrupamento próprio, que é o antissistema. Foi tal como a expulsão de um pus venenoso, mas isso salvou o sistema,
e também fora previsto pela sabedoria de Deus. A revolta foi imediatamente isolada e lançada fora, ficando assim impossibilitada de contaminar os elementos que permaneceram sadios. Foi importantíssimo esse fato de salvaguardar a integridade do sistema, pois da permanência dessa parte sã dependia agora todo o trabalho de dirigir a salvação dos loucos excluídos, que sozinhos só podiam se perder. Disso pode-se ver com quanta sabedoria tudo foi previsto. Então, que configuração assumiu o todo depois desse processo de separação? O sistema permaneceu intacto, um organismo perfeito, tal como era antes, uma esfera em redor do seu centro, Deus. Eis que, ao se projetar para fora do sistema, o antissistema permaneceu na periferia daquela esfera como uma emanação da mesma, uma segunda esfera ao redor da primeira. Assim, a esfera da desordem permaneceu por fora da esfera da ordem. Podemos, desse modo, formar uma imagem espacial do estado do todo após sua queda, imagem que, em outro plano, exprime bastante bem as suas condições de existência. Temos, então, duas esferas, tendo ambas o mesmo centro, Deus, em redor do qual tudo gravita, não só o sistema, mas também, embora procure se afastar, o antissistema. Isto significa que Deus permanece como chefe dirigindo tudo, não só a ordem do sistema, mas também a desordem do antissistema. Por isso, continua havendo salvação para o antissistema, o que seria impossível de outro modo. Assim, o período involutivo da descida pode se inverter no período evolutivo da ascensão. O impulso de reconstrução e de progresso pode subsistir entre as ruínas do desmoronamento. O caminho da evolução encontra a sua meta em Deus, tornando possível estabelecer o seu telefinalismo. A maravilha do atual estado da criação é o fato da desordem ter sido imediatamente contida pela previdente sabedoria de Deus dentro dos limites devidos e enquadrada em outra ordem maior, que circunscreve, dirige e saneia a desordem. Disso tudo, pode-se ver quão infundadas são as objeções que acusam Deus de falta de conhecimento por não haver previsto e evitado o desmoronamento. Ao contrário, podemos ver aqui a maneira pela qual, após o desmoronamento, previsto e permitido pelas razões já vistas, tudo voltou a ser retomado e reorganizado sob a invencível direção de Deus. Temos então, ao centro, uma esfera de substância de sinal positivo e, na sua periferia, outra esfera de substância que, a partir da revolta, inverteu-se em sinal negativo. Já explicamos as características do sistema e do antissistema quando dissemos que positivo significa felicidade, ordem, inteligência, bem, amor, etc., e que negativo exprime os valores opostos. Dessa forma, podemos imaginar a primeira esfera feita de luz, paz e harmonia, e a segunda feita de trevas, dissídios e ódios. A primeira representa o paraíso, a segunda, o inferno. Enquanto na esfera negativa as qualidades paradisíacas crescem com a proximidade do centro, Deus,
Na esfera positiva, as qualidades infernais aumentam com a proximidade da periferia, em proporção ao afastamento do centro, Deus. Considerando assim a estrutura do todo, verificamos que a palavra queda representa o percurso que vai da superfície da primeira esfera à periferia da segunda. A inversão dos valores torna-se cada vez mais profunda à proporção que se percorre esse trajeto no caminho de descida ou involução. É nesse percurso que todos os elementos saídos da esfera do sistema de sinal positivo adquirem de forma plena o sinal negativo. Esse é o processo do desmoronamento. Chegando à periferia do antissistema, o desmoronamento está completo. A ordem do sistema naufragou totalmente no caos do antissistema. Nesse ponto, os efeitos da revolta estão terminados. O impulso centrífugo do emborcamento esgota-se e anula-se, deixando de atuar. Nesse momento, torna a prevalecer a atuação do impulso de atração centrípeta, emanado de Deus, que continua sempre no centro de tudo. Começa então, por meio da evolução, o processo de reabsorção de todos os valores negativos, a fim de saneá-los até se tornarem positivos. É assim que se realiza a chamada redenção. Dessa maneira, tudo volta ao estado de perfeição originária e o tumor do antissistema desaparece. No capítulo 4, dissemos que o fenômeno da queda compreende um circuito completo de ida e volta, denominado ciclo. Este ciclo divide-se em dois períodos, involução e evolução. Cada período, por sua vez, divide-se em três fases: espírito, energia e matéria, obedecendo esta ordem no período da descida e a ordem inversa no período de subida. Ora, de acordo com esta nova concepção esférica do fenômeno, o ponto de partida da queda, ou de projeção para fora do sistema, é e não poderia ser outro senão o espírito. No primeiro momento de sua expulsão do sistema, a criatura ainda conserva as suas qualidades de espírito. Porém, quanto mais se afasta delas, tanto mais acentua-se a transformação em direção involutiva, até que a substância assume a forma de energia e, continuando ainda mais nesse sentido, transforma-se em matéria. Por isso, o fenômeno astronômico da formação da matéria, que surge da energia, dando origem às galáxias, pertence à última fase do processo involutivo, ao final do qual, partindo da periferia do antissistema, inicia-se o caminho inverso, não mais involutivo, e sim evolutivo. Na matéria, temos o ponto mais afastado de Deus, o ponto mais periférico das duas esferas concêntricas que constituem o todo. Explica-se assim a instintiva e nítida contraposição em nosso mundo entre espírito e matéria, como dois opostos inconciliáveis. A concepção esférica nos dá a imagem também de outro fato. Em seu afastamento da esfera central do sistema, os elementos rebeldes, que passarão a constituir o antissistema na esfera maior externa, vão se encontrar disseminados num espaço cada vez maior.
ocorre realmente um processo de afastamento entre os elementos, com o aumento da inimizade e da luta. Ao invés de se estreitarem compactos em torno de Deus, como na unidade orgânica do sistema, cada um deles pretende se tornar o centro e, para se impor, emprega a força, causando dano. Efetivamente, tudo tende a se afastar da unidade, a se quebrar, pulverizando o egocentrismo central e a unidade do sistema numa infinita multiplicidade de egocentrismos que se repelem para estabelecer um caos ao invés de se atraírem para formar um organismo. Assim como no sistema domina a subordinação, no antissistema domina a insubordinação. Em dado ponto, porém, o movimento inverte-se. Então, a expansão gangrenosa é pouco a pouco saneada e vai sendo, na medida desse saneamento, absorvida pelo sistema, que irá, assim, abarcar de volta em seu seio todos os seus elementos componentes, tal como no estado de criação original. Tudo que se achava no estado de matéria, cisão, inferno, volta ao estado de espírito, harmonia, paraíso. No fim de todo o processo, desaparece o antissistema. Os egocentrismos que se repeliam tornam a se fundir para colaborarem organicamente, e a unidade do todo recompõe-se. Assim como involução significou expulsão, evolução significa reabsorção, resultando em dois movimentos inversos e complementares, que se compensam e se neutralizam. Desse modo, assim como a matéria é a condensação da energia, a energia é o aprisionamento do espírito. Se o primeiro movimento vai na direção do aprisionamento, o segundo segue na direção da libertação. Por isso, a matéria deve ser reabsorvida pela energia, e a energia deve ser reabsorvida pelo espírito. No fim, tudo termina no ponto de partida, em Deus, que é sempre o centro de tudo. Assim, o ponto alfa coincide com o ponto ômega, pois tudo se reduz a um movimento que, partindo de Deus, volta para Deus. O antissistema é essencialmente centrífugo, periférico, anticentral, negativo. Ele é primeiramente expelido para depois ser atraído e novamente reabsorvido pelo sistema. A iniciativa pertence apenas ao sistema, partindo de seu centro, Deus. Ao antissistema, cabe apenas obedecer a essa iniciativa. Assim, a obediência livre de origem é substituída por esta outra obediência forçada, na qual o ser é constrangido a enfrentar a fadiga da evolução. O antissistema é apenas um sistema às avessas, no qual as criaturas decaídas procuram construir um arremedo do sistema. Mas devido à posição que assumiram, elas só podem construir de modo invertido, ou seja, destruindo. O antissistema é um não-sistema, uma negação do sistema. É a potência desagregadora do caos, a lógica do absurdo. Significa uma esfera cujo centro de atração encontra-se na periferia e atinge aí a plenitude máxima de cisão e destruição. Significa um organismo desorganizado que, para recuperar a sua existência,
precisa ser rebocado em sentido contrário para o organismo que permaneceu íntegro. Para se salvar e reconquistar a vida, o antissistema precisa negar-se a si mesmo, corrigindo à própria custa o mal que fez e tornando a subir com o próprio esforço o caminho pelo qual quis descer. Assim como Deus está situado no centro do sistema, Satanás está situado na periferia do antissistema. Assim como Deus representa o vértice da espiritualidade, Satanás representa o fundo do abismo da matéria. Deus é uno, Satanás está dividido na infinita multiplicidade dos elementos atômicos da matéria. O antissistema é um pseudosistema que só pode possuir pseudo-valores. A força do mal é uma pseudo-força que se baseia toda na fraqueza resultante de nossa posição de involuídos. As forças do mal não têm poder algum sobre o evoluído espiritualizado. O poder é qualidade do espírito e é conquistado por meio da evolução, subindo para o sistema. Satanás é a antítese da centralidade de Deus, representando a excentricidade máxima, o limite extremo da periferia, o estado máximo de dispersão. No antissistema, triunfam os egocentrismos, egoisticamente separados em infinitas individualidades inimigas. No sistema, triunfa o egocentrismo orgânico unitário, em que os egocentrismos menores se fundem, ao invés de se eliminarem. A tentativa dos rebeldes de se substituírem a Deus faliu completamente, a tal ponto que, para se salvarem, precisam ser ajudados pelas forças do sistema, contra o qual haviam se rebelado. Querendo emborcar o sistema, acabaram por emborcar somente a si mesmos. De sua obra nasceu apenas o mundo do mal e da matéria, o mundo do engano e da ilusão. Tudo corresponde a uma lógica tremenda e fatal. Sendo constituído por excluídos do sistema, o antissistema só podia ser um pseudo-organismo, onde tudo é contrafação, onde tudo é tão absolutamente negativo que qualquer tentativa de construção tende sempre à destruição, até chegar à própria destruição. Assim, as construções executadas pelas forças do mal são pseudo-construções. Suas obras, que tentam imitar os modelos do sistema, são abortos. Suas unificações, que desejariam substituir o modelo do tudo uno Deus, são pseudo-unificações e não conseguem se manter em pé senão pela prepotente imposição da força de um chefe. Vimos que no sistema os seres estão vinculados apenas por uma disciplina espontânea, de indivíduos livres e convictos, e não por uma disciplina forçada pesando duramente sobre escravos. No antissistema, a unidade que se procura atingir baseia-se no princípio oposto, e podemos ter uma ideia disso observando o método usado pelo homem para buscar unificações. E é lógico que assim ocorra, pois grande parte de nosso mundo, ainda não emersa pela evolução, pertence ao antissistema. Em nosso mundo, as unificações são feitas pela força material ou moral, e não por livre convicção. Os impérios são forjados com a guerra e a disciplina interna das nações
é imposta pela polícia ou pelo exército. Os sistemas eletivos não são de maneira nenhuma baseados na livre escolha, pois não é o povo que escolhe elegendo um chefe, mas é o chefe que, por ser mais poderoso, conseguiu vencer todos os outros pretendentes, fazendo-se livremente escolher pelo povo, em grande parte sugestionado e inconsciente. O governo não serve o país e, em muitos casos, serve-se do país para se manter no poder. Eis que aparece plenamente no exercício do poder o egocentrismo separatista do antissistema. Na prática, o poder, ao invés de ser concebido como função social em benefício da coletividade, como deveria ocorrer de acordo com os princípios do sistema, é, pelo contrário, concebido antes de tudo como utilidade própria, pessoal, no sentido separatista e não colaboracionista. Assim, seguindo os princípios do antissistema, o homem tende, em todas as funções sociais, a fazer prevalecer o próprio interesse egoísta sobre o do próximo. As religiões tendem ao sectarismo, formando o próprio grupo para condenar os que estiverem de fora. Na Terra, tudo toma a forma de partido, domina a psicologia do antissistema, pela qual somente lutando, excluindo e dominando atinge-se a unidade. Assim como ocorre no sistema, o motivo da unificação também existe na Terra, porém às avessas. Encontramos então uma unificação para agredir, para dividir e não para unir. Então, irmana-se, mas para fazer a guerra, abraça-se, mas para lutar contra os outros. Com o proselitismo, procura-se construir uma unidade cada vez mais forte, pois quanto mais forte ela se tornar, tanto mais inimigos podem ser destruídos e tanto mais indivíduos podem ser dominados. Quanto mais bela e maior for essa unidade, tanto mais prosélitos fez, mais gente conquistou e mais inimigos venceu, tendo conseguido maior domínio sobre todos e tudo. Esse é o método de construção às avessas do antissistema. E o resultado é da mesma natureza. Uma unificação que se baseia no constrangimento e no esmagamento permanece sempre ameaçada pela revolta de outros egoísmos, que tentam conquistar a primazia usando o mesmo método e seguindo os mesmos princípios. O fato de se permanecer ainda no terreno do antissistema significa que a todo momento está sempre pronto para voltar o motivo da revolta, o egoísmo separatista, próprio da criatura decaída ainda não regenerada. Assim explica-se como, não obstante tantas tentativas de unificação e tanta força e astúcia para mantê-las de pé, elas estão sempre prontas a cair, porque nas organizações desse tipo a revolta está permanentemente latente e deve ser constantemente contida por uma força maior. Tão logo essa força cesse, tudo desmorona. Por isso o Evangelho diz: quem usa da espada perecerá pela espada, e afirma que a violência só pode ser vencida pela não resistência. A violência atrai violência. Tão logo surge na Terra uma unidade nascida desses princípios, contra ela nasce outra unidade inimiga. Esse fato só se explica com estas considerações,
que explicam também por que todas as construções humanas desmoronam e vão sendo superadas por outras. Assim, os impérios caem e as revoluções substituem uma ordem social por outra. Todos os governos e partidos, ruindo um após o outro, são feitos e refeitos com os mesmos homens, que se colocam ora num grupo, ora em outro, numa contínua reorganização. Tudo se baseia na força, seja das armas, do dinheiro ou do número, mas sempre na força. A única defesa no antissistema é a força, por isso todos se apegam a ela e sabem que, se falharem, estão perdidos. Quem está assim imerso no antissistema não compreende que o verdadeiro inimigo não é o outro grupo ou partido e quem dele faça parte, mas sim o método completamente invertido com que se pretende construir. Não percebe que, desse modo, só é possível fazer construções fictícias e temporárias, sempre prontas a desmoronar. A tendência lógica e sadia, inerente à evolução, é reconstruir, tal como existia na origem, a unidade do sistema, agora desmoronada. O erro consiste em se querer atingi-la com a força e o espírito de domínio próprios do antissistema. Se o Evangelho aconselha o método oposto, deve haver uma razão profunda, sendo isso exatamente o que estamos explicando. Não há dúvida que nos planos inferiores só podem ser usados os métodos do antissistema, que domina nesses níveis. Mas também é certo que não se pode esperar desses métodos nenhum fruto melhor do que os contínuos desastres recorrentes nas coisas humanas. Tudo que provém do antissistema está corrompido pelo separatismo e, portanto, só pode produzir destruição, constituindo o verdadeiro perigo e o inimigo a ser vencido e dominado. Somente quando nos libertarmos de tais métodos, poderemos chegar a construir verdadeiramente. Então se argumenta, abre aspas, mas se eu não usar tais métodos para me defender, filiando-me a um desses grupos, serei subjugado pelo grupo mais poderoso, fecha aspas. E assim, arrastados pelo mesmo egoísmo, permanecemos todos mergulhados no pântano. Sabemos agora de que planta nasce o triste fruto colhido por nós, de quais premissas nossas derivam como consequência lógica os males por nós suportados, bem merecidos e justificados. Só há um caminho de saída para o homem: conseguir superar, com o próprio esforço, o seu atual grau de evolução, sofrendo as duras consequências de seu atual sistema de vida, até aprender a lição e se colocar em outro rumo, agindo com mais inteligência. A real utilidade não consiste em vencer um inimigo que é logo substituído por outros num inferno permanente, mas sim em vencer o sistema da força, fugindo do antissistema. A psicologia corrente do homem atual só pode ser compreendida levando-se em consideração o antissistema. As próprias objeções que estamos resolvendo explicam-se como um produto do antissistema. O homem ainda se encontra imerso nele até o pescoço. Todo o resto pertence mais aos ideais, considerados utopia pelos homens práticos da vida vivida. Pertence às intuições antecipadas das realizações futuras, entre as quais encontra-se o Evangelho.
Os dois extremos do ser, sistema e antissistema, continuam frente a frente, mesmo em nosso mundo. Mas o antissistema é forte, dono do seu terreno, a matéria, ao passo que o sistema é ainda uma luz fraca que desce do céu e que só os mártires e santos transformam em vida. Os dois sistemas se opõem, cada um com suas características. Embaixo, no nível humano, perdeu-se o sentido orgânico do sistema. Enquanto no sistema cada um existe em função do todo, no antissistema todos existem em função do vencedor mais forte. O princípio da revolta obrigou, como consequência lógica, a hierarquia do sistema a se inverter na anarquia do antissistema. O homem, por estar situado ao longo da estrada, acha-se no meio do choque entre os dois impulsos opostos, a matéria que quer sufocar o espírito e o espírito que quer se libertar da matéria. Esses dois elementos são verdadeiramente opostos e inimigos, dois extremos irreconciliáveis, que absolutamente não podem coexistir plenamente. A vida de um significa a morte do outro, e o homem deve realizar em si mesmo, através da evolução, o esforço de transformar a matéria para levá-la novamente ao espírito. Desse modo, o próprio trabalho realizado agora nestes livros, procurando ajudar esse processo de espiritualização, enquadra-se na concepção cósmica que vamos aos poucos explicando neles. Conforta-nos, porém, ver que está acontecendo algo novo no mundo, pois torna-se hoje cada vez maior o número daqueles que já conseguem perceber que fazem parte de uma humanidade nada civilizada, mas sim substancialmente feroz e bem primitiva. Deste fato, a humanidade dos séculos precedentes apercebia-se muito menos, assim como o animal e o selvagem não percebem sua própria condição. Perceber tal estado significa começar a se afastar dele, notando uma diferença antes não notada. Significa chegar a compreender como concebível o que antes escapava irremediavelmente no inconcebível. Isto significa que o homem está começando a pressentir para si uma vida diferente, a sua mais evoluída vida de amanhã. É assim que o conhecimento libertará o homem, pois aquele que sabe conhece a lei e não é mais constrangido à obediência por meio do castigo infligido pela dor, efeito do erro. Aquele que sabe obedece por adesão espontânea, porque compreendeu toda a vantagem individual da obediência e a utilidade para si próprio de não violar a lei. A verdadeira liberdade, aquela que conduz à felicidade, consiste em se ajustar à lei e não em se colocar como prisioneiro dos baixos instintos, que nos fazem recair no inferno do antissistema. Final do capítulo 8.